Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. Fiel, Eric Pulga realmente está bem encaminhado às negociações? Vai ser jogador do Corinthians, sim ou não? Vou esclarecer para vocês essa dúvida. Michael vira prioridade no Corinthians? O vídeo realmente está bombando. Gabriel Moscardo pode jogar no Timão? Vou trazer as informações mais atualizadas do Timão para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Chegando a 30 mil inscritos, vou sortear 2 camisetas iguaizinhas a essa do Corinthians para vocês. Um canal que é novinho, mas está crescendo muito rápido graças à nossa parceria. Falta muito pouco para bater 30k, então já se inscreve aí e vem fazer parte desta família. Fiel, chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque o Corinthians, corintianeiro, nos explique, por favor. Eu já trouxe o vídeo uma vez, vou trazer agora com novas informações sobre a situação do Eric Pulga. Muitos estão em dúvida, corintianeiro, mas o Corinthians está avançado ou não está? Eric Pulga vai jogar no Corinthians ou não vai, Fiel? A situação hoje do Eric Pulga é a seguinte: o Corinthians tem conversas bem encaminhadas com o jogador, porém não tem uma proposta ainda em caráter oficial, até porque o mercado da bola está fechado. O que há são conversas aí e acordos verbais, tá? Eric Pulga está muito motivado a jogar no Corinthians. O jogador quer jogar no Corinthians. Isso faz total diferença. Desculpa, Fiel. Isso faz total diferença. O empresário do jogador também quer ver ele jogando no Corinthians, que faz outra diferença. Qualquer jogador quer jogar no grande clube do Brasil. Qualquer empresário quer ver seu jogador em um grande clube do Brasil. E o Corinthians está se despontando à frente de outros clubes. Tanto na frente do Grêmio, tanto na frente do Atlético Paranaense, tanto em grandes clubes de São Paulo, por exemplo. O próprio São Paulo manteve interesse no jogador. É um jogador que é destaque do futebol cearense e é óbvio que desperta interesse de vários clubes do Brasil, tá, Fiel? A grande questão aqui é o corintianeiro, o Corinthians, como está a atual situação de negociação entre Corinthians e Eric Pulga, Fiel? Para vocês aí matar a dúvida de vocês, o Corinthians está muito bem encaminhado e tudo pode acontecer para um desfecho positivo. As conversas estão encaminhando muito bem, porém o mercado da bola está fechado. Não dá para o Corinthians realizar nenhuma contratação por enquanto. O mercado da bola está fechado, mas as negociações com o Eric Pulga estão evoluindo muito bem e pode terminar num desfecho positivo. Corintianeiro, mas é a contratação que a gente está esperando para resolver os nossos problemas? Óbvio que não, fiel torcida. Eric Pulga é um jogador que tem uma grande perspectiva de venda futura, mas não é um jogador que chega para resolver os nossos problemas. Até porque, com todo respeito ao futebol cearense, não chega nem perto ao futebol de São Paulo, perto de um Paulistão, perto de um Brasileirão, disputar uma Sul-Americana ou até mesmo uma Copa do Brasil. O nível é outro, mas o Corinthians vê com bons olhos porque é sim um investimento. É um jogador de apenas 23 anos, tem contrato com o Ceará até dezembro de 2025, não tem uma multa contratual baixa, não tem uma multa contratual alta, até pelo respectivo tempo que falta para vencer o seu contrato, não tem um salário alto de cobrir. Tanto é que, para vocês terem uma noção, com todo respeito aos times de menores expressão, Fiel, o Antônio Oliveira e toda a sua comissão técnica ganhava no Cuiabá 300 mil reais. Isso mesmo, hoje no Corinthians, toda a equipe do Antônio Oliveira ganha 800 mil reais. Então são propostas fáceis de cobrir, com todo respeito ao Ceará. E o Eric Pulga não fica no Ceará. Se ele não sair do Corinthians, ele vai para outro clube. Mas o Corinthians está à frente hoje. Pelo menos na data de hoje, o Corinthians está à frente para contratar o Eric Pulga. Mas em nenhum momento nesse canal eu trouxe a informação que o Corinthians estava fechado com o Eric Pulga. Mas está muito bem encaminhado, caminhando para um desfecho de contratação, caminhando para um desfecho positivo. E aí já é opinião, não é informação. Eu acredito que o Eric Pulga será jogador do Corinthians por todas as informações dadas. É um jogador que está muito motivado a jogar no Corinthians. E qualquer negociação, a vontade do jogador é predominante. E o empresário também quer colocar o jogador no Corinthians porque ele não é bobo. O Corinthians é a maior vitrine do Brasil
disparado. O Willian jogou bem aqui, foi parar no Chelsea. Paulinho jogou bem aqui, foi parar no Barcelona. Pedrinho jogou bem aqui. E olha que o Pedrinho foi meia boca, foi uma das maiores vendas do Corinthians. Foi parar no Benfica. O Moscardo foi parar no PSG, porém ainda está no Corinthians emprestado, mas vai para o PSG. É a maior vitrine do Brasil. E o Corinthians, sim, fiel, sim, está encaminhando muito bem as negociações para ter o jogador Eric Pulga. As informações que tem sobre o jogador é o seguinte: é um jogador bastante versátil, um jogador bastante rápido, tem o 1 contra 1 em perfeita harmonia. É a mesma coisa com o Wesley, tá? O Wesley que tem esse 1 contra 1, esse mano a mano, o Wesley é perfeito, o Wesley é imparável, tá? O Eric Pulga não é diferente, só que ele joga pela ponta direita, tá, fiel? Que é uma posição que realmente o Corinthians precisa. Ele tem um ótimo mano a mano, é difícil parar o jogador, é um jogador ousado, apesar de jovem, é um jogador que não tem medo de ir pra cima, e eu vejo com bons olhos uma contratação do Eric Pulga, sim, e as coisas estão encaminhando para isso. Daí já não é opinião, é informação, fiel. As negociações estão evoluindo muito bem para um desfecho positivo, mas não tem nada fechado. O Wagner Mancini está fazendo de tudo para segurar o jogador lá, mas os padrões financeiros do Ceará nem se compara do Corinthians, e o Corinthians vai tirar o jogador de lá. Se o Corinthians não tirar, vocês podem ter certeza que outro clube vai. Mas hoje, na data de hoje, se o mercado da bola fosse abrir hoje, o Eric Pulga seria jogador do Corinthians. Pode ser que apareça uma proposta melhor, que possa seduzir o jogador e o seu empresário. Mas até a data de hoje, o Corinthians está à frente na contratação do atacante Eric Pulga, tá, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a esse jogador, e eu espero aqui ter explicado e tirado todas as suas dúvidas, certo, fiel? Outra informação que quero dar para você é que o Gabriel Moscardo está à disposição do treinador Antônio Oliveira durante todo esse mês de junho. É isso mesmo, fiel. Se o Corinthians quiser colocar o Gabriel Moscardo para atuar, é só chegar e colocar ele em campo, porque ele foi inscrito no Brasileirão. Só que a grande questão do Gabriel Moscardo é o seguinte: o jogador ele já está vendido para o PSG. Será que numa dividida de bola ele não vai ficar com medo de se contundir? Cara, se eu entrar nessa bola aqui, será que eu não posso sofrer uma lesão de ligamento cruzado e ficar um ano fora, afastado dos gramados? Então não é um jogador, no meu ponto de vista, que venha calhar no timão, que venha ser bem visto hoje em uma escalação como titular. Porque o Gabriel Moscardo, ele é um baita centroavante, nós já sabemos disso. Inclusive a corja, a sem vergonhice, os canalhas da Renovação e Transparência já venderam o jogador por preço de banana, dividido em 4 prestações para um dos times mais ricos do mundo, que é o PSG, para vocês verem o quão o Corinthians estava bem na mão desses vagabundos que é essa Renovação e Transparência. Então, o Corinthians já vendeu o Gabriel Moscardo, e eu acho que ele, como titular do Corinthians, pode prejudicar nessa situação. Ah, não quero me machucar, vou pro PSG, posso estragar aqui a negociação da minha vida, caso sofra uma ligação de ligamento cruzado aqui no joelho. Ou pior, fiel, se o Corinthians começar a utilizar o Gabriel Moscardo e ele começar a jogar bem, o que adianta o Corinthians entrosar um meio campo, por exemplo, com o Raniel e Moscardo, e mais pra frente a gente ter que deixar o jogador ir para a França porque ele já está vendido. Então a gente vai perder um jogador que já está entrosado com a equipe. Então nada mais justo que você dá oportunidade para o Breno Bidon, que o Corinthians também não deve segurar por muito tempo, já trago informações para vocês, mas pelo menos que vai ficar há mais tempo no Corinthians entrosando para disputar os principais campeonatos. Fiel, a grande questão ela é uma só aqui, tá? O Moscardo, ele já admitiu que tem vontade de jogar novamente para o Corinthians e se colocou à disposição. O PSG emprestou o Gabriel Moscardo para o Corinthians até ele se recuperar da lesão que ele sofreu aí no pé, da fiel. Ele sofreu uma lesão no pé, o PSG mandou de volta para cá porque ele já tinha iniciado o tratamento aqui. Recuperado, ele vai ficar mais este mês e depois vai seguir para a França. Acontece que se o Corinthians colocar ele para jogar, pode ocorrer todas essas circunstâncias que eu acabei de comentar com vocês, tá? Então eu não acho viável o Corinthians colocar o Gabriel Moscardo para jogar. E que meio campo que seria, hein, fiel? Gabriel Moscardo e Raniel seria um baita meio de campo. Quero que vocês comentem aí, porque eu quero saber muito a sua opinião referente ao Gabriel Moscardo.
Vocês colocariam o jogador para jogar junto com o Ranieri? Sim ou não, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, porque agora vamos falar sobre o mercado da bola. Mas antes, deixa eu trazer uma ressalva para vocês, que é referente ao Wesley, tá, fiel? Porque o Wesley está totalmente ligado nesta informação sobre o Michael. E já quero dar um atento para vocês também sobre o Breno Bidon. Já tem 3 times na cola do Breno Bidon e dificilmente o Corinthians vai conseguir segurar o Wesley e vai conseguir segurar o Breno Bidon, tá? São jogadores jovens, jogadores que chamam a atenção totalmente da Europa. É o tipo de jogador que a Europa gosta, jogadores com uma grande perspectiva de venda futura, jogadores que têm uma evolução crescente, uma evolução enorme a crescer futebolisticamente falando, porque o Breno Bidon, ele é craque, foi eleito craque da Copinha, e o Wesley dispensa apresentações. Então, dificilmente o Corinthians vai conseguir segurar esses jogadores. Já tem 3 times na cola do Breno Bidon, que vai fazer proposta oficial também na abertura da janela. Vou trazer para vocês, só estou esperando se confirmar, já vou trazer para vocês o número da venda do Breno Bidon no próximo vídeo, no vídeo de amanhã, e do Wesley também, tá? O Wesley sabemos que é 30 milhões de euros estipulado aí para o Augusto Melo. Augusto Melo disse que 30 milhões de euros seria um preço justo, que já está indo contra a sua própria palavra, porque ele disse que o Wesley não sairia por menos de 100 milhões de euros, até porque eu acho 100 milhões muito, dá mais de 500 milhões de reais. Nenhum clube vai pagar esses valores financeiros. Mas 30 milhões de euros no Wesley, equivalente aí a mais ou menos 170 milhões de reais no dinheiro brasileiro, eu acho muito pouco para um jovem talento de 19 anos, que daqui a um ano vai se tornar o melhor atacante do Brasil. Ou nem vai, porque ele já não vai estar aqui. Não sou a favor da venda do Wesley agora, por isso que o futebol brasileiro deixa de ser protagonista, porque começa a vender as suas joias muito cedo. Clubes como West Ham, clubes como Everton, clubes como Borussia, tá, fiel? Agora o Fulham, que entrou na parada, já tem grandes ofertas pelo Wesley, tá? Obviamente o Augusto Melo pede 30 milhões de euros para vender o jogador aí a 27, 28. Já chegou 23 milhões de euros do Fulham, tá, fiel? Mesmo time do Willian. Não vai ser difícil chegar aí a 25, a 27, a 28 milhões de euros, e o Corinthians deve perder o Wesley sim, no meio do ano, na abertura da janela. Corintianeiro, mas por que você está trazendo sobre o Wesley novamente? Porque a notícia que eu recebi com as pessoas com qual trabalho no Corinthians nesta parte da tarde está totalmente ligada ao Wesley, porque o Corinthians, caso venda o Wesley, e vai vender, fiel, tá? Vai vender, aquela informação é do Michael, mas vai vender. Caso o Corinthians venda o Wesley, o Michael passa a ser prioridade no Corinthians. Corintianeiro, você está dizendo que o Corinthians vai contratar o Michael? Tá fechado com o Michael? Não, fiel. Mais uma vez, não. Explicar para vocês aqui com detalhes, com clarezas e com a transmissão que eu gosto de transmitir para vocês as notícias de forma clara, porque eu jamais, repito, jamais vou denegrir a minha imagem com vocês, porque a minha total prioridade neste canal são vocês. Vocês aí são tudo para mim e eu agradeço demais a presença que vocês deixam aqui no canal do Corintianeiro, e eu vou explicar novamente para vocês detalhes por detalhes. O Corinthians não está fechado com o Michael, não existe nenhuma proposta em caráter oficial, mas a informação que chega até mim nesta tarde, antes de gravar este vídeo, obviamente, Corintianeiro, o Corinthians está muito próximo de vender o Wesley na abertura da janela, entre eles sendo o Fulham ou o West Ham. Um dos dois se despontam como principais clubes a contratar o Wesley. Caso o Corinthians venda o Wesley, o Michael passa a ser prioridade nas negociações do Corinthians. Em outras palavras, o Corinthians vai estar com dinheiro em caixa, tanto de patrocínio e tanto da venda do Wesley, e deve investir uma bala para trazer o Michael. Corintianeiro, eu ouvi dizer que o Michael falou que só volta no Brasil para jogar no Flamengo. Essa informação ela está completamente equivocada, tá, fiel? Porque o Michael participou do programa do Benjamin Bach há um tempo atrás, tá? Se eu não me engano, um mês atrás mais ou menos, e o próprio jogador disse que na gestão, renovação e transparência, ele foi procurado pelo Duílio Monteiro Alves para vir jogar no Corinthians. Tanto o Al Hilal quanto o jogador foi procurado
pela presidência do Corinthians. Óbvio que o salário que ofereceram foi um salário de pinga, porque lá a gente já sabe como andava aquela administração. E o Michael não achou o melhor momento em vir e nem o Al Hilal em liberar, porque eles estavam em meia temporada. Já na metade do ano a temporada se encerra lá e tudo fica mais fácil. O próprio Michael disse que considera o Corinthians uma potência e não vê com maus olhos atuar em uma potência. Palavras do jogador, não é do corintianeiro. Então, o Michael se torna prioridade no Corinthians sim, e não por esta entrevista, mas por notícias que chegaram hoje ao meu conhecimento, tá? Então, vendeu o Wesley, Michael passa a ser prioridade no Corinthians. Corintianeiro, o Corinthians vai ter dinheiro lá para contratar o Michael? Com certeza, vai estar com o dinheiro da venda do Wesley, óbvio que tem outros compromissos e tem dinheiro de patrocinador entrando também. Então o Corinthians chega forte no meio do ano sim, tá fiel? Antônio Oliveira quer de 3 a 4 contratações, já deixou isso claro. É um treinador que está em constante cobrança com o Fabinho Soldado, tem um diálogo muito bom com o Fabinho Soldado e a esperança é que o Corinthians traga sim de 3 a 4 reforços ou mais, tá? Então esperamos aí. O Corinthians já tem negociações muito bem avançadas anteriormente com o Hernani, que vem muito forte para esta janela para o Corinthians contratar. Michael se torna prioridade com a saída do Wesley, porque se você desfaz de um ponto esquerda que é titularzíssimo hoje, que as principais jogadas saem do seu pé, você tem que contratar um cara à altura, correto? E já expliquei para vocês que o Brasil, infelizmente, pensa só no presente e não no futuro. A Europa sim pensa no futuro, por isso prefere jogadores jovens. Então, o Wesley deixando o Corinthians com dinheiro em caixa, passa a contar com o Michael como sua prioridade total. Detalhe importantíssimo, Michael não tem nada a ver com o Gabigol. Corintianeiro, se o Corinthians contratar o Gabigol, vai deixar de contratar o Michael? Nada a ver, fiel, são posições diferentes. A oferta do Gabigol é 2,5 milhões mensais. O Michael é outros 500, é outras conversas, tá? Então o Corinthians passa a fazer do Michael a sua prioridade caso venha do Wesley e vai vender, fiel. Muito difícil segurar o jovem Wesley no meio do ano. Eu mesmo não queria que vendesse, tá? Outro detalhe importante que eu quero trazer para vocês é que o próprio Al Hilal já conversa com o Michael para desfazer o contrato, ou de forma amigável, ou que o jogador aí pague alguma multa ou algo do tipo. O que acontece nessa situação? O Al Hilal entra muito forte no mercado da bola e vem contratando bastante jogadores, principalmente na abertura da janela, tá? Al Hilal vem muito forte com muitos jogadores aí na posição do Michael. Então o time não vai fazer vista grossa e nem vai fazer esforços para segurar o jogador e deve liberar o jogador sim, que terá o seu destino o Brasil e provavelmente o Corinthians com a possível venda do Wesley. Óbvio que eu não estou cravando o Michael no Corinthians, pelo amor de Deus. O que eu mais tenho preservado aqui é minha imagem com vocês e o que eu tenho mais feito aqui é descartar dos jogadores mentiras que vêm em publicações por aí. Eu chego aqui e descarto mesmo, porque a minha prioridade é vocês. Mas Michael se torna prioridade no Corinthians sim, e não está cravado, tá fiel? Óbvio que pode pintar uma proposta do Flamengo maior que a do Corinthians, pode pintar uma proposta do Cruzeiro maior que o do Corinthians, que está com SAF novo. Jogador é business, jogador é dinheiro. Quem ama clube somos nós, torcedores, tá? Então, espero ter esclarecido para vocês as notícias desta tarde, como Michael, prioridade, Gabriel Moscardo liberado para jogar, mas Antônio Oliveira não deve utilizar, e Eric Pulga avançadíssimo nas negociações, próximo aí de ter um desfecho positivo em sua contratação na abertura da janela. Aqui nesse canal é assim, meu irmão, é uma informação atrás da outra. Por isso que é importante você deixar o seu like e você inscrever para fazer parte aí desta família. Fiel, vou dividir os vídeos nesse cenarinho humilde aqui e novo, tá? E no antigo que vocês estão acostumados a acompanhar. E em breve neste canal vai ter live do Corintianeiro, uma live com uma personalidade totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver em lives por aí. Vou responder todos vocês sem exceção nenhuma. Vocês vão ver o tanto que vai ser diferente as nossas lives, porque a minha prioridade sempre será você. O meu muito obrigado por tudo, pela sua presença todos os dias aqui no canal do Corintianeiro.
Amanhã, 11h30, tem vídeo do Timão. E hoje vai Corinthians contra o Botafogo. Já deixei o meu placar de 3-0. Deixa o seu aí também. Certinho, fiel? Tamo junto e vai Corinthians!